a Milena Vitalino e hoje a gente vai falar sobre tipologia textual, dando continuidade ao nosso assunto de comunicação e linguagem. Existem 5 tipos de texto: o texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, o injuntivo e o dissertativo. A gente vai falar sobre cada um deles detalhadamente agora. Começando pelo narrativo. O texto narrativo é aquele que narra acontecimentos, que sequencia acontecimentos. E aí o texto narrativo possui 5 elementos que é essencial que a gente saiba, que é o narrador, o tempo, o personagem, o espaço e o enredo. O narrador, ele é aquele que conta a história. Ele pode ser personagem, que é aquele que, como o próprio nome já fala, é um personagem, então ele participa da história, logo ele vai narrar a história na primeira pessoa. A gente tem o narrador observador, que, como o próprio nome já fala, ele observa, então ele vai narrar de fora da história, não participa como um personagem, então ele vai narrar na terceira pessoa. E o narrador onisciente, que é o diferentão, porque ao mesmo tempo que ele narra a história na terceira pessoa, de vez em quando ele se permite intrometer e passa a narrar na primeira. Além do narrador, a gente tem o tempo, que é o tempo em que a narrativa acontece. Então ele pode ser cronológico, que é aquele tempo que discorre em dias, em horas, em meses, em anos. Ou ele pode ser psicológico, que é o tempo que flui na cabeça das personagens. E ele é baseado nas experiências, nas vivências das personagens. Além desses dois, a gente tem o enredo, que pode ser triste, pode ser cômico, pode ser alegre, tudo isso depende do intuito que o autor tem, da forma como o narrador narra aquela história. A gente tem o espaço, que é o espaço onde a narrativa acontece, onde os fatos acontecem, e as personagens, que são a parte essencial aí da narrativa, porque são elas que vivenciam os fatos narrados. Então, esses são 5 elementos da narrativa, que são elementares, que são, assim, essenciais para nós estudantes. Exemplos de texto narrativo: a gente tem as novelas, a gente tem as crônicas e temos as fábulas, que a gente encontra facilmente esses 5 elementos que acabamos de abordar. Além do texto narrativo, a gente tem o texto descritivo. Como o próprio nome já fala, ele descreve as coisas. Então, todo texto que você encontrar descrições detalhadas a respeito de uma pessoa, a respeito de um objeto, de determinado acontecimento, como acontece em relatos históricos, como acontece em relatos de viagens, ou até mesmo em listas de compras, que tá tudo certinho lá pra gente saber o que pegar e tudo mais, é um exemplo de texto descritivo. Além desse, a gente tem o texto expositivo, que também é chamado de texto informativo, porque ele busca nos informar, então ele busca fornecer ideias e informações, como um artigo científico que está expondo uma nova descoberta, ou uma pesquisa que acabou de sair sobre os índices de violência do país. Tudo isso é um texto expositivo ou informativo. Além desse, a gente tem o texto argumentativo, que é o tipo de texto que busca defender o ponto de vista, onde o autor busca defender o seu argumento. O exemplo clássico que nós estudantes temos disso é a redação do Enem, a redação dos vestibulares, que a gente busca defender os nossos argumentos. Mas a gente também tem textos filosóficos, onde os filósofos buscam defender o seu ponto de vista. E temos também artigos de opinião. Por último, temos o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele busca te mostrar como as coisas devem ser feitas. Como assim? Vamos pegar os exemplos que fica mais fácil de entender. Receita de bolo, bulas de remédio, manuais de instruções, tudo isso explica para nós como agir, como fazer, sabe? E justamente por ele explicar e nos indicar como agir, que a gente tem uma linguagem simples, objetiva e a presença de verbos no imperativo, que são verbos que esperam que a gente faça aquilo que ele manda. Tipo, então, faça isso, pegue isso, jogue isso, beba isso. Esses são os exemplos de verbos no imperativo. São verbos que esperam do leitor a determinada ação. Tá? Então, essas são algumas características, um pouquinho sobre os tipos de texto existentes. Beijão!